São 12 horas e 12 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio 100% agro do Brasil, agora com a nossa entrevista do dia. E hoje nós recebemos para este bate-papo o ex-ministro da Agricultura e empresário do agronegócio, doutor Antônio Cabreira. Seja muito bem-vindo, doutor Cabreira, bom dia. Bom dia, Mariana. Um prazer muito grande estar aqui com vocês no Jornal Brasil Rural. É uma honra recebê-lo, né? Alguém que tem tanta experiência nesse setor do agronegócio e na economia nacional, para falar sobre esse cenário econômico atual e o agronegócio. Então eu já começo perguntando ao senhor, doutor Cabreira. O Brasil, ele reúne condições naturais e tecnológicas que são únicas, né? Na sua avaliação, o país ele pode de fato se consolidar como a maior potência agroalimentar do mundo? O que ainda impede esse avanço? Pode sim, Mariana. Esse é um grande futuro que o Brasil tem. E talvez o Brasil, eu sempre gosto de dizer, ele é o país que tem o bilhete premiado na loteria do mundo. Por que isso? Porque nós temos topografia, terras férteis, temos água, temos a maior reserva de água potável do mundo, temos um bom regime de chuvas. Então, essas condições naturais do Brasil o transformaram realmente numa grande potência. Talvez agora, com a questão do conflito no Irã, o fechamento do Estreito do Hormuz, se fala muito na potência militar, numa potência nuclear. O Brasil não é ainda uma potência militar, mas eu não tenho problema nenhum em afirmar em alto e bom som que nós somos uma potência alimentar. E hoje isso é muito mais importante. Eu posso resumir, Mariana, dizendo o seguinte: é muito difícil hoje você achar em qualquer canto do planeta alguma mesa onde alguma família não esteja consumindo alguma proteína que foi produzida aqui pelos campos brasileiros. Esse é o retrato do Brasil. Não é mais aquele país do futebol, das praias bonitas, mas é o país da comida que tem realmente alimentado o mundo. O agronegócio brasileiro ele é digno, né, de admiração dentro e fora do país. O senhor, inclusive, teve semana passada aqui em Mato Grosso, na cidade de Campo Novo do Parecis, e pôde acompanhar ali, né, a cidade que é o maior produtor de milho e pipoca do Brasil. Então, assim, o Brasil ele produz e produz muito. Na sua visão, quais são hoje, né, os principais fatores, né, que fazem do agro esse potencial para encantar o Brasil e o mundo? E aonde que talvez ainda nós podemos melhorar, né, podemos avançar? Essa pergunta sua é muito interessante, até ela se encaixa bem na pergunta anterior. Primeiro, às vezes a gente conhece o Brasil e a gente imagina o gigantismo do agronegócio, mas a gente não entende muito bem a história que tem por trás desses números que são grandiosos. E é o caso de Campo Novo do Parecis, porque é o seguinte: ali é o maior município produtor de milho e pipoca do mundo. Hoje eles estão produzindo em torno de 75% da pipoca que você está consumindo para ir no cinema, para assistir um jogo de futebol, e a gente nem consegue, às vezes, associar o agronegócio com esse tipo de coisa. Agora, aonde estão os nossos problemas? Claro que a gente tem inúmeros problemas, mas esses problemas, e essa que é a vantagem do Brasil, Mariana, ela não é em relação ao país. O país, como eu disse, ele é abençoadíssimo. O problema está na estrutura, está nas instituições, no governo. Pegue o caso do milho e pipoca. Eu, na época que eu fui aí, na semana passada, em Campo Novo, eu pedi para minha filha, que trabalha lá nos Estados Unidos, também comprar um milho e pipoca. Pagou 1% de imposto. E aí pedi para minha esposa comprar aqui no Brasil, pagamos 31,5%. Aí eu pergunto, tem cabimento isso? A gente pagar 31 vezes mais imposto aqui no Brasil, que é um país ainda pobre, em relação aos Estados Unidos, que é um país ainda rico? Então, essa é a nossa dificuldade. A tributação, a questão da logística. Você vê hoje, pega essa região toda aí do Centro-Oeste, todo o nosso Mato Grosso, como é que pode um país como o Brasil, que talvez tenha muitas ligações com os rios, apenas 5% da nossa produção hoje trafega por rio, trafega por vias fluviais. E nós temos estados com o nome de rio, nós temos mais de 140 municípios brasileiros que têm o nome do rio. Eu moro numa cidade que tem o nome de rio, São José do Rio Preto. Então nós temos uma conexão com os rios, mas não podemos aproveitar esses potenciais por questões judiciais, ambientais, questões indigenistas. Então o problema está dentro do Brasil, está nas decisões erradas que a gente não tem tomado. E aqui, Mariana, se você me permite, eu queria fazer um cumprimento a vocês aí com a primeira rádio 100% agro.
que bacana isso. A gente precisa vender mais o que é o agro, contar a nossa história. Porque se pessoas como eu, você, não contarmos a nossa história, alguém, Mariana, vai contar. E vai contar uma história com narrativas erradas, às vezes com fatos errados, com uma visão de mundo já com preconceitos. Eu estou, por exemplo, aqui, não sei se está pegando aí a câmera, eu sei que eu estou falando no rádio, mas eu estou usando uma camiseta, que eu trouxe essa camiseta, por exemplo, do Uzbequistão. Talvez a maioria dos seus ouvintes nunca ouviram falar desse país. Mas olha que coisa interessante, o Uzbequistão é um dos maiores exportadores de algodão. Então, eles são competidores em relação ao Brasil. Mas eu estou falando tudo isso porque essa camiseta aqui tem um símbolo aqui de uma pluma de algodão, porque lá eles têm um time de futebol, que é o principal time de futebol, que se chama Parratakor. E Parratakor, sabe o que significa? Colhedores de algodão. Então, o principal e maior time de futebol do Uzbequistão se chama Colhedores de Algodão. Agora, nós somos o país do futebol, nós somos o maior exportador de algodão do mundo, não temos nenhum time aqui, colhedor, algodão, futebol clube, você nunca viu um time de futebol, nunca viu um jogador agradecendo pela camisa, pelo calção, pela meia que ele está usando. Então é isso, eu preciso contar a história e sensibilizar a sociedade, como a sociedade lá no Uzbequistão conseguiu fazer a tal ponto que ele tem um time que se chama Colhedores de Algodão. Pois é, esse ponto que o senhor toca é muito importante e a Rádio Agro ela nasce com esse intuito justamente, viu, doutor Cabreira, que é poder levar a verdade do agro à população, né? É poder fazer essa conexão de dentro da porteira para fora da porteira. Porque o grande aspecto que a gente consegue perceber é isso, né? A população brasileira, de modo geral, não sabe o potencial que é o agro do próprio país, né? Então, quando as pessoas começam a entender, começam a perceber o que é o agro e as verdades do agro, porque muitas coisas que são ditas acerca do agro vêm de coisas de fora, né? Ah, o agro desmata, o agro faz isso, o agro não é sustentável. Muitas críticas inverídicas de quem não conhece de fato a produção brasileira, porque quem vem para cá e conhece, vê, né, entra numa fazenda, vê o quanto é sustentável, o quanto as produções brasileiras elas são tecnológicas, né? Mas a gente sabe que essas críticas externas elas estão num tom comercial, porque o agro, principalmente da Europa, não tem competitividade com o agro brasileiro. Então, de algum modo, precisa de críticas pejorativas para poder denegrir o nosso agro. E muitas vezes a nossa própria população compra essa crítica, né? Então, quando a gente cria a Rádio Agro, é para poder levar a verdade do que é o agro para dentro do nosso país, né? Que eu acho que um dos principais fatores, né? É poder comunicar bem o que é o agro brasileiro, né, doutor Cabreira? Não, é isso mesmo. Por isso que eu estou aqui reiterando os meus cumprimentos, porque a gente precisa contar essa história. Tanto é que eu tive agora, algum tempo atrás, por exemplo, na Arábia Saudita, eles me convidaram lá, fiquei 8 dias para fazer algumas palestras sobre o agronegócio. Então, eu preparei a palestra, agronegócio, mudanças climáticas, Amazônia, tudo isso que a gente está acostumado. Durante todo esse tempo que eu fiquei lá, Mariana, ninguém usou essas palavras. Falar de agronegócio, sabe qual é a palavra-chave que se usou durante esses 8 dias lá? Segurança alimentar. Então, todo evento que eu ia participar era segurança alimentar. Talvez aqui a gente tenha que começar a mudar um pouco, porque a gente fala agronegócio e fala com razão, mas começar a explicar para pessoas, olha, agronegócio significa comida no prato, significa a gôndola do supermercado cheia, e o Brasil tem sido exemplar nisso, mesmo na época da pandemia, em nenhum momento faltou comida no supermercado ou na mercearia, nunca aconteceu isso. Então, explicar que agronegócio é segurança alimentar. Existe coisa mais importante do que isso, você ter a segurança do que você vai ter a comida para você comer no dia seguinte. E sabe por que eu estou dizendo isso, Mariana? Hoje, 82% dos países no mundo eles não conseguem produzir a sua própria comida. Ou seja, eles são importadores líquidos de alimentos. Imagine isso, 82%, ao contrário do Brasil. Nós não apenas produzimos a nossa própria comida, como a gente exporta. Somos o maior exportador, aí tem tantos produtos, carne bovina, frango, somos o maior exportador. Você imagine hoje, de cada três frangos que são comercializados internacionalmente, um foi produzido aqui. Eu estou falando do frango porque a gente pensa que, será que o frango é importante? O Brasil é hoje o maior exportador de frango do mundo.
Então, essa história a gente precisa contar para o ouvinte. Olha, agronegócio não é aquela coisa, grandes propriedades. Não, agronegócio é comida no prato. É isso que a gente precisa realçar. Nós estamos num cenário global, né, cada vez mais instável, né, doutor Cabreira? Como o senhor avalia, então, esses impactos, né, das tensões internacionais, né, como, por exemplo, a guerra agora, Estados Unidos e Irã, isso acaba afetando, né? O senhor já citou o fechamento ali do Estreito de Hormuz, né, a questão do petróleo, fertilizantes, fica comprometida. Como que isso impacta, né, o agronegócio brasileiro, especialmente, né, em relação a essa questão de fertilizantes e energia? Bom, é interessante isso. Há um velho ditado, Mariana, que diz o seguinte: nunca desperdice uma crise. Ou seja, toda crise ela tem algo a nos ensinar. E eu acho que essa crise do Irã, o fechamento do Estreito de Hormuz, elas têm algumas coisas interessantes. Assim que começou a guerra, por exemplo, um dos maiores concorrentes nossos no mercado internacional é a agricultura americana. Assim que começou a guerra, o governo americano ele declarou, preste atenção, olha que coisa interessante, ele declarou os defensivos agrícolas e os fertilizantes como itens de segurança nacional. Olha só, talvez a gente precisa aprender, e também aqui no Brasil, olha, vou considerar fertilizante, porque qual que é o grande gargalo do Brasil? É exatamente os fertilizantes. Hoje, em média, diferente dos Estados Unidos, eles importam entre 5% e 10%, por exemplo, do fósforo ou do cloreto, do nitrogênio que eles importam, no máximo 10%, nós estamos importando em torno de 90%. Então, nós dependemos muito externamente. Então, isso deveria ser uma grande lição. A primeira, tratar isso como prioridade. A segunda, Mariana, que é muito importante, nós temos que começar a explorar as nossas jazidas de fertilizantes aqui no Brasil. Existem diversas que estão sendo paradas, por exemplo, nós temos uma das maiores jazidas de potássio, o cloreto de potássio, extremamente importantíssimo nas nossas lavouras, só que nós não conseguimos explorar isso lá em Altazes, no interior do Amazonas. Se conseguiu a licença ambiental, depois isso foi judicializado pelo Ministério Público e nós estamos aí há 15 anos nessa luta judicial. Então precisa parar com isso, a gente precisa tratar isso como prioridade. E terceiro, com essa questão dos combustíveis, Mariana, é a questão do óleo diesel que está subindo, da gasolina, é lembrar que o Brasil tem o maior programa de biocombustível do mundo. A gente está vendo essa revolução aí no caso, por exemplo, do etanol de milho, e é tão interessante que em 1979 teve o primeiro fechamento do Estreito de Hormuz da história moderna, que foi a guerra do Irã e do Iraque. E naquele ano, Mariana, 79, se foi feita uma propaganda e se mostrava-se um navio passando com um problema no Estreito de Hormuz e uma mina terrestre, uma mina náutica, que poderia explodir os navios, quer dizer, mostrando o risco de passar por lá. Mas nessa foto que foi publicada em todos os jornais em 1979, dizia o seguinte, daquela época era o Proálcool, e dizia assim, o álcool do seu carro não passa por aqui. Então é isso, o biodiesel que nós estamos usando hoje no Mato Grosso, o etanol que as usinas de milho estão produzindo aí no Mato Grosso, não passa pelo Estreito de Hormuz. Então, depois embaixo nessa propaganda dizia assim, álcool, ou eu poderia dizer hoje biodiesel, ou eu poderia dizer biocombustível, quem tem não depende de ninguém. Então é isso, nós temos a faca e o queijo na mão também, tanto no biodiesel como no etanol. E aqui, inclusive, eu quero aproveitar o teu programa, o Brasil Rural, Mariana, e dizer assim, nós também, do interior, precisamos começar a aprender a utilizar mais, eu não sei, por exemplo, em média, eu tive aí recentemente agora em Sinop, mas arredondando os números, você está aí com entre R$ 6,50 a R$ 8,00 o preço do litro de diesel e você está com R$ 4,50 o preço do etanol. Então, ele é quase metade do preço do diesel. O que significa isso? Que nós temos que sermos reeducados e começarmos a utilizar mais também o etanol. Comprarmos caminhonetes, comprarmos mais carros flex, porque a gente sempre teve essa restrição, não, o etanol é longe, e realmente, no norte do Mato Grosso, por exemplo, você não tinha etanol, agora mudou. As usinas de etanol de milho, elas têm que começar a mudar também o tipo de consumo que nós vamos ter nos nossos carros, caminhonetes e até mesmo nos nossos tratores. Ali em Lucas do Rio Verde teve uma feira interessante, não sei se você viu, uma startup, por exemplo, pegando já máquinas antigas a diesel e mudando elas para etanol. Então, isso é uma novidade. A gente está preocupado o quê? Em reduzir custos.
Como é que eu posso reduzir custo? Bom, eu vou utilizar um combustível mais barato. Está aí o etanol, que é produzido na região e é muito mais barato. Essa questão dos combustíveis, né, tem esse grande aspecto que nós temos essa tendência hoje inovadora, que são os biocombustíveis e os combustíveis, né, de base aí do petróleo. A gente enfrenta um grande gargalo que é a própria tributação do Brasil, né, que contribui aí para o encarecimento do diesel e da gasolina. Isso afeta, né, o custo da produção logística do agro diretamente, né, que hoje ainda é escoado pelas rodovias, né, e não pelas hidrovias, como o senhor bem trouxe, né, doutor Cabreira? Isso é um absurdo. Por exemplo, se você pegar o caso da gasolina, em média, depende um pouquinho de estado para estado, 45% da gasolina é imposto. E imposto não vai encher o seu tanque. Então a gente precisa repensar esses custos. Nós temos uma alta tributação no diesel, temos uma alta tributação também no etanol. Então a gente precisa mudar isso. Na realidade, o Brasil ele tem uma das economias mais tributadas do mundo. E o que é pior, a reforma tributária, ela deveria ter vindo para melhorar, ela piorou. A gente não sabe ainda qual que, aliás, é uma coisa incrível. O Brasil fez uma reforma tributária sem saber qual que vai ser o nosso IVA. Ninguém sabe qual o percentual, mas, ao que tudo indica, o IVA que vai ser o imposto de valor agregado que vai substituir o ICMS. Mas, ao que tudo indica, Mariana, nós vamos ter o maior ou o segundo maior IVA do mundo. Então, pare e pensa. Como é que a gente pode continuar? Eu acho que toda a sociedade brasileira, a gente tem que se mobilizar e irmos contra esses aumentos de impostos. Não há mais espaço nenhum para aumentar os impostos. Mas, às vezes, o teu ouvinte está falando assim, mas isso aí é mais os ricos que pagam imposto. Não. Você, quando vai no supermercado, a gente citou aqui o milho pipoca, se você for comprar o arroz, da mesma maneira, no arroz você paga 31,5% de imposto. E o imposto não vai encher a sua barriga. Então a gente precisa fazer uma movimentação. E aqui, eu queria aproveitar o microfone e dizer assim, não estou aqui fazendo política, independente de partido, mas que tal lançar aqui essa ideia, olha, vamos votar em candidatos que assumam o compromisso de dizer o seguinte, eu vou, como deputado federal, ou como senador, ou como deputado estadual, assumir o compromisso de não votar nada que aumente os impostos. Isso pode ser um começo da gente poder começar a mudar o Brasil. Pois é, esse é um ponto que o senhor toca que é importantíssimo, né? Que a alta no preço dos alimentos tem preocupado muito a população, né? Na sua visão, então, o encarecimento do preço do alimento está ligado diretamente à carga tributária? Quanto que deve aí essa carga tributária ter essa responsabilidade e o quanto talvez está ligado à própria questão de fatores estruturais e conjunturais do mercado? Bom, se fosse colocar o primeiro item de encarecimento, primeiro, a questão tributária, o governo tem todos os instrumentos. E sabe o que é o triste disso? É que os países mais ricos, eles pagam menos impostos do que a gente. Porque se você pegar, por exemplo, um americano, ele tem uma renda per capita, ele é mais rico, na média, do que um brasileiro. Então, até ele poderia pagar um certo imposto, porque quanto mais rico for a pessoa, menor é o percentual que ela vai gastar da renda dela para comprar comida, para comprar alimentos. Agora, quanto mais pobre ela for, maior é o percentual. Imagine, um sujeito ganha R$ 2.000 por mês. Talvez ele gaste aí mais da metade para comprar comida. Se ele ganha R$ 10.000 por mês, ele vai gastar 20%. Então, diminui o percentual que você gasta com os alimentos. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca imposto sobre a comida, você vai penalizar os mais pobres. Isso é cruel com os mais pobres, você tributar a comida. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão da logística, aquilo que a gente comentou, transportar na carroceria de um caminhão é muito mais caro do que for por ferrovia ou for por hidrovia. Isso vai afetar o preço do pãozinho na padaria, vai afetar o preço do arroz e do feijão, porque mexe com todas essas coisas. Comentamos os fertilizantes. Você imagina, hoje um fertilizante, ele sai lá da Rússia, sai da Bielorrússia para chegar até no Brasil e chegar numa lavoura aí no Mato Grosso. Se a gente pudesse produzir aqui em Altazes, ia ser muito mais barato esse transporte se a gente tivesse esse tipo de licenciamento. E também a gente precisa, de uma certa maneira, desburocratizar o Brasil. É isso que os Estados Unidos fizeram agora, por exemplo. Lá, a cada 2 novas regulamentações que o Estado fizer, Mariana, eles têm que derrubar uma. Você já pensou, por exemplo, no caso do IBAMA? A cada 2 novas portarias, a cada nova portaria que o IBAMA tivesse que fazer, ele teria que
eliminar duas do passado. Então você desregulamenta. Por quê? Porque a gente está criando um arcabouço jurídico com tanta regulamentação, licença, aprovações, intervenções, que está ficando cada vez mais custoso. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, e ninguém está querendo produzir ilegal, produzir contra a sustentabilidade, não se trata disso, mas a gente tem que levar em conta que cada nova regulamentação, no final do dia, ela vai encarecer a comida, porque vai ficar mais caro você ter que cumprir, às vezes, requisitos que são absurdos. Você deve ter visto, por exemplo, uma portaria do Ministério do Meio Ambiente sobre a questão do transporte dos animais. Você deve ter acompanhado isso. Toda vez que a temperatura, por exemplo, no Mato Grosso, em qualquer lugar do Brasil, ultrapassar 30 graus, você vai ter que colocar um ar-condicionado no caminhão para os animais. E se abaixar de 10 graus, você vai ter que colocar um aquecedor. Então, como é que pode a gente fazer uma coisa dessa num país onde o transporte público ainda é feito sem ar-condicionado? Eu conheço muitas capitais do Brasil, não estou falando de cidades pequenas do interior, capitais, cujos ônibus transportam passageiros sem ar-condicionado. Então é o que eu falo, quando você cria uma portaria dessa ilógica de alguém que vive num gabinete em Brasília, num ar-condicionado, não tem a mínima ideia do que se passa no interior, isso significa o quê? A comida vai ficar cara ou às vezes até desaparecer da gôndola do supermercado. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o ex-ministro da Agricultura e empresário do agronegócio, o doutor Antônio Cabreira. Doutor Cabreira, o Brasil, ele depende, né, como o senhor bem trouxe, então, fortemente da importação de fertilizantes, né? Diante das incertezas geopolíticas, o país ele tem avançado o suficiente na busca por autonomia nesse setor estratégico? Quais são aí os principais fatores que podem ser mudados no Brasil para que haja essa independência de fertilizantes? Talvez uma sugestão é aquilo que a gente falou, considerar esse item como item de segurança nacional, porque o gargalo do agronegócio, essa alta dependência dos insumos agrícolas, então a gente desregulamentar isso e liberar as explorações das nossas jazidas. É cruel você saber que você tem jazidas de fertilizantes aqui dentro e você não pode explorar. E o que a gente precisa explicar, talvez, para o ouvinte, é que o adubo, ele é a comida da planta. Como eu preciso almoçar, como eu vou precisar jantar daqui a pouco, aquela é a minha comida que me sustenta. É assim que é o adubo para a planta. Se ela não tiver isso, ela não vai produzir. Você não vai colher arroz, você não vai colher milho, você não vai ter frango. O adubo significa tudo isso. Então a gente precisa ter essa consciência que nós estamos... Eu, quando era criança, a minha avó, ela me dava um livro que era muito interessante e que dizia assim: não brinque com a sua comida. Era um desenhinho colorido e fazia o quê? As crianças, quando fossem comer, que não desperdiçassem, não ficassem brincando com a comida, porque a gente jogava a comida fora e era um absurdo jogar uma comida fora. Então eu estou dizendo, talvez a gente tenha que mandar um livrinho desse para Brasília, porque as pessoas elas estão brincando de uma forma perigosa com a comida. E às vezes, quando faltar, a gente não entende por que está faltando. Então, acho que essa medida ela é importantíssima para a gente reintroduzir a simplicidade do processo produtivo. Porque em algum momento, Mariana, a gente chega até, às vezes, criminalizar a atividade produtiva. A gente viu aí, por exemplo, no norte do Mato Grosso, em muitos lugares, IBAMA fazendo aqueles estragos. Ninguém aqui está defendendo a ilegalidade, mas a gente tem que saber separar, queimar maquinários, interditar essas coisas todas. Isso, no final do dia, o que significa? Eu estou criminalizando a propriedade, a atividade produtiva. Então, a gente tem que recontar essa história para que a gente possa ter essa segurança alimentar. Não tenha nada mais importante hoje. Você pode até ficar sem trocar o seu celular, você pode até ficar sem trocar o seu carro, mas você não vai ficar sem comer 3 vezes ao dia. Isso é essencial, isso é dignidade. Se você me perguntasse hoje, talvez um dos principais itens que possa definir cidadania é ter segurança alimentar para a sua sociedade. Doutor Cabreira, em meio a juros elevados, né, crédito um pouco mais restrito, como que o produtor ele pode se proteger e manter a competitividade? O atual cenário econômico não está favorecendo muito, né, e de algum modo até limitando o crescimento do agronegócio, seria um pouco disso? Sim. E aí eu queria trazer algo que a gente não leva muito em conta. Praticamente toda semana ou todo dia, você vê uma notícia, por exemplo, sobre o déficit das empresas estatais. Essa semana, por exemplo, saiu sobre os Correios,
o prejuízo imenso que eles estão tendo, inclusive está tendo até bloqueio das contas do Correio pelos bancos. Os bancos fizeram um empréstimo para os Correios, o Correio não está pagando e eles estão bloqueando. Então, eu estou contando tudo isso porque é impressionante a quantidade de empresas estatais que têm déficit. O que significa isso? Significa, no fritar dos ovos, que o governo está gastando mais do que ele está arrecadando. Então, ele está aumentando a sua dívida. E as pessoas falam, mas o que eu tenho a ver com isso? E o que isso tem a ver com os juros? Ora, é muito interessante. Aliás, até saiu um dado esses dias, qualquer bebê que estivesse nascendo agora no mês de fevereiro, Mariana, ele ia assumir, como um pequeno brasileirinho que chegou ao mundo, uma dívida de 47 mil reais. Essa é a dívida que eu e você temos do déficit que o Brasil tem. Tanto é que agora, no mês passado, nos últimos 12 meses, foi pela primeira vez que nós estamos pagando R$ 1 bilhão em juros da dívida. Porque o governo ele tem um déficit, ele está gastando mais do que ele arrecada, o que ele tem que fazer? Ele vai no mercado, Mariana, para tomar dinheiro e se autofinanciar, porque ele não consegue cobrir aquele rombo. O que significa isso? Do dinheiro que está disponível no mercado para financiar várias coisas, em torno de 70% é abocanhado pelo Estado, pelo governo. E aí sobra 30% para mim, como agricultor, para alguém que é médico, para alguém que é industrial, para alguém que quer investir. Então, quem que é o maior concorrente meu hoje no mercado para pegar dinheiro para eu poder financiar minha lavoura? O próprio governo. Então, ele pega 70%, repetindo, desse percentual. Sobra para mim 30%. E aí a taxa de juros explode. Por quê? Porque o governo está disposto a pagar uma taxa de juros mais alta, ou seja, tem pouco dinheiro para muita gente querendo fazer financiamento, querendo fazer investimento, essas coisas. Então, essa alta taxa de juros era uma consequência direta desses gastos exorbitantes. Isso tem um preço. E sabe o que é o pior, Mariana? A gente sempre fala assim, puxa vida, eu gostaria, quem sabe, deixar os meus filhos melhor nesse mundo. Mas que tal a gente deixar um Brasil melhor para os nossos netos? Porque quando eu estou tendo um déficit, significa o quê? Eu estou espetando essa conta nos meus filhos e nos meus netos. É uma conta que eu estou empurrando com a barriga para eles, porque eu não estou resolvendo esse problema agora, eu não estou parando de gastar mais e estou jogando para frente, dizendo lá para o meu filho, ó, vou deixar essa conta aí, você se vira que isso está sendo empurrado. Então, é cruel, é uma dívida que eu estou deixando para gerações futuras. E algo que às vezes a gente não dá importância. Ah, déficit, isso é coisa do governo. Não, é coisa que mexe com a gente brasileiro. Essa irresponsabilidade fiscal do governo custa isso para a gente. Alta taxa de juros, essa dificuldade toda. E é tão interessante, para você ter uma noção, para resumir, 92% da safra americana ela tem seguro rural. Como a gente não tem dinheiro para essa vergonha, esses gastos que a gente comentou, aqui em torno de 5%. Você fala muito em mudanças climáticas, só 5% da safra brasileira hoje tem seguro rural. Então veja onde o agricultor mais sofre, e o americano tem 92%. Então a gente precisa mudar esse cenário. Agora lá não está tendo esses gastos exorbitantes. Aliás, uma pergunta, você conhece alguma empresa estatal americana? Eles não têm uma Petrobras, eles não têm uma Eletrobras, é um estado enxuto. Não esse Estado gigantesco que traz consequências nefastas, trazendo até aumento de preço da comida. Doutor Cabreira, pensando no médio, no longo prazo, né, quais reformas, especialmente na área tributária e de infraestrutura, seriam então decisivas para destravar o potencial do agronegócio brasileiro? Bom, eu acho que a gente tem, para falar desse médio e desse longo prazo, Mariana, a gente tem que falar do curtíssimo prazo. Por que eu estou dizendo isso? 2026 é um ano eleitoral. Então, acho que essas mudanças elas têm que começar agora. Na minha opinião, 2027 é um ano em que o Brasil precisa ter um encontro com as reformas. Agora, para ele ter esse encontro com as reformas, eu preciso eleger deputados, senadores, um presidente da República comprometido com essas reformas. Não há mais, não tem mais dinheiro, acabou a conta, se estourou. Eu preciso fazer reformas profundas. A questão, por exemplo, dos supersalários que a gente tem, cargos de funcionários públicos que têm 60 dias de férias por ano. Por que isso? A gente sempre fala,
privilégio é algo que você dá somente a uma pessoa e o resto da sociedade não tem. Então, quando eu dou a uma categoria de servidores públicos que eles podem ter 60 dias de férias por ano, eu tenho que perguntar, mas e o restante? E o trabalhador que está operando uma colhedeira, por que ele só tem 30 dias? Então, isso é uma injustiça. Eu tenho que acabar com esses privilégios, com esses super salários, com essas coisas, para trazer uma moralidade, um corte nos gastos públicos. Todo mundo está fazendo isso. A Argentina, inclusive, está fazendo isso, e a cada passo que ela está reduzindo esses gastos exagerados, exorbitantes, ela está reduzindo o imposto sobre a sua agricultura. Então, eu estou trazendo aqui um contexto, esse médio e longo prazo, a gente vai ter que mudar nisso. E aí, desse médio e longo prazo, liberar as nossas ferrovias, liberar as nossas hidrovias, liberar até a liberdade para a gente poder explorar as nossas jazidas de fertilizantes. Enfim, esse conjunto, talvez a palavra-chave do futuro do Brasil é liberdade. Eu gosto de resumir muito assim, o meu avô era um imigrante espanhol, e ele sempre ficava, às vezes, irritado quando as pessoas falavam, mas o Brasil não tem jeito, o Brasil tem muito problema, e ele respondia dizendo o seguinte, o Brasil não tem problema nenhum, o Brasil é um país abençoadíssimo, água, terras, quem tem problema é o governo, quem tem problema, às vezes, é uma instituição, e governo a gente pode mudar, governo a gente pode alterar, para colocar alguém que tem essa consciência para parar com esses gastos excessivos, taxa de juros e uma série de outras coisas. Eu acho que foi uma aula aqui, tudo que nós recebemos do senhor nesse momento. E aí, claro, né? O nosso ouvinte assíduo aqui do Jornal Brasil Rural já teve a oportunidade, nas 2 semanas anteriores, ter fragmentos desses brilhantes comentários, né? Com a coluna Antônio Cabreira Comenta. E aí é uma novidade que eu quero deixar aqui formalmente, né? Na presença do senhor, informada aqui aos nossos ouvintes que o senhor estreou, né? Essas colunas Antônio Cabreiro Comenta, né, comentários ali a partir de um pensamento liberal, né, acerca do Brasil, das questões, e é algo que vai estar integrando também aqui o quadro do Jornal Brasil Rural 2 vezes por semana. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, de como foi a ideia de criar essa coluna. Olha, Mariana, foi isso. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, o Jornal Brasil Rural. Um prazer muito grande estar com vocês aí 2 vezes por semana. Mas para trazer isso, alguns drops, algumas ideias para mostrar que, primeiro, o país que eu e você vivemos é um paisaço, é um país incrível, é um país que vale a pena. E mostrar, através desses pequenos comentários, essas dificuldades que a gente tem, como a gente precisa mudar isso. Não é? Às vezes a gente pensa que o Brasil não tem solução, havia até um ditado antigo que dizia o Brasil é sempre o país do amanhã e o problema é que o amanhã é um feriado. Não, o Brasil ele é o país hoje, nós estamos garantindo o nosso futuro, agora depende de nós brasileiros. O Brasil vai mudar quando os brasileiros mudarem. E essas ideias, e essa questão de ser um comentário mais liberal, na realidade é algo a favor da liberdade. A liberdade de você poder viver a sua vida como você quer, de você poder educar os seus filhos da maneira que você quer, não ter um Estado apontando como é que você tem que educar o filho. Hoje o Estado quer dizer o que você tem que comer, o que você não tem que comer. Tem uma série de coisas. Esse não é o papel do Estado. Então o Brasil hoje tem sido um país onde você tem um Estado demais, que interfere na tua vida particular, que interfere na tua vida íntima, e um Estado de menos, que não consegue atender a educação, não consegue atender a saúde, não consegue atender o direito de propriedade, invasões, MST. Então, são esses comentários que a gente quer mostrar para os brasileiros. O Brasil, ele tem, sim, uma solução. Basta a gente entender e procurar trabalhar essas ideias. Excelente, doutor Cabreira. Mais alguma informação que o senhor gostaria de trazer aos nossos ouvintes nessa manhã, de todo esse bate-papo que a gente já teve? Não, Mariana, olha, obrigado. Eu quero aqui mais uma vez cumprimentar pelo trabalho que vocês fazem. A gente precisa fazer esse tipo de educação. E aqui o que nós estamos fazendo é contar isso. E talvez traduzir tudo isso que nós estamos comentando e falamos aqui hoje significa uma comida no prato mais saudável, mais barata. Essa é a nossa ideia. Segurança alimentar para 210 milhões de brasileiros. Excelente, muito obrigado, doutor Antônio Cabreira. Foi realmente uma satisfação, uma aula ouvir o senhor nessa manhã, né? Aqui já no horário de meio-dia, né? Alguns lugares
já nessa tarde. Então, muito obrigado, agradeço muitíssimo o senhor tirar um tempinho na sua agenda para falar aos nossos ouvintes e, claro, deixar aqui as portas sempre abertas para que o senhor possa, em outros momentos, estar aqui também trazendo esses comentários tão relevantes numa entrevista e, semanalmente, estará conosco aqui 2 vezes por semana com os seus drops, trazendo esses comentários brilhantes. Então, fica aqui o meu muito obrigada. Obrigado, Mariana, um prazer muito grande. Olha, só para terminar, pegando o gancho seu, que daqui a pouco vai ser o horário de almoço, são 12h47, eu sempre gosto de brincar o seguinte, daqui a pouco o Brasil está passando por um grande problema. São 210 milhões de brasileiros que estão com fome e vão precisar almoçar. A hora que chegar 18, 19 horas, você vai ter novamente esses 210 milhões de brasileiros que vão ter o mesmo problema, que eles vão querer jantar. E quem é que vai resolver esses problemas? É o agronegócio, é aquilo que a gente comentou, que vai dar o café da manhã, vai dar o almoço e vai dar o jantar para esses 210 milhões de brasileiros e resolver esse problema que eles têm. Excelente. Então, como o senhor bem disse, né? Se trata de segurança alimentar e é algo que é essencial para todos. Então, fica aqui. Muito obrigado, doutor Cabreira. Nós encerramos então a entrevista do dia que recebeu o ex-ministro da Agricultura e empresário do agronegócio, doutor Antônio Cabreira. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.